Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Moraes e vamos começar a nossa última aula sobre o Brasil Império, né, o Segundo Reinado. Então, na aula de hoje vamos falar da queda do Segundo Reinado, chegando ao último capítulo, né, da história do Brasil, do nosso livro didático, no último capítulo do penúltimo tópico, ficando para as próximas semanas a discussão sobre o imperialismo e a gente fechar o nosso programa. Muito bom, né? Eu espero que estejam bem, com saúde, a família toda bem. Lembrem-se de continuar se cuidando, sendo possível, fiquem em casa. Se tiverem que sair, usem máscara, respeitem o distanciamento e cuidado com os hábitos, né, de levar as mãos ao rosto. Então esses são alguns cuidados importantes que a gente deve manter. No mais, espero que estejam então todos bem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, de colocar lá o joinha, né, o like se gostou do vídeo, e porque isso dá uma... Isso é bom, né? Isso dá pra gente que está aqui do outro lado gravando um certo encorajamento, é um reforço positivo. E também deixem, né, no Classroom, no espaço adequado lá do vídeo, deixem comentários, né, elogios, críticas, sugestões, tá? É sempre bom ouvir uma palavra de carinho, né? Eu acho que vocês já perceberam que eu sempre coloco no final, assim, de cada resposta de vocês, sempre tem um comentário muito bem, muito bom, parabéns, né? Porque esse reforço é muito importante, não é da boca para fora, tá? E aí eu agradeço alguns comentários de alguns alunos que, apesar de não ter em nenhuma das turmas aparecido nenhuma dúvida na questão de verificação, alguns comentários elogiosos, e muito obrigado então por eles. A gente se dedica aqui desse lado para que você aí do outro lado, né, eu estou me dedicando aqui desse lado para que você aí do outro lado receba o melhor material possível, dadas as devidas circunstâncias. E a gente tem uma coisa ao nosso favor, uma coisa muito importante, que é esse cara aqui, ó, tá? Esse livro didático. Olha, assim, a gente tem a sorte de ter uma gama para poder escolher, e eu e o professor Mário termos escolhido essa coleção que tem uma escrita, os autores, né, são três, tem uma escrita muito boa, é uma leitura fácil, não é à toa, né, que semana após semana são poucas as dúvidas que aparecem. Eu acho que quando a gente se depara mesmo assim, com a leitura, que a gente se debruça sobre a leitura, o entendimento vem, né? A linguagem ela é voltada para você, adolescente. Sempre tem a necessidade, né? Quando a gente estuda do uso do dicionário, já falei disso aqui, estou retomando. A gente não estuda sem dicionário do lado. Pode ser o celular, né? Que hoje também funciona como dicionário, né? O smartphone. Mas a gente precisa sim dessas ferramentas. Então, eu procurei nessa aula de hoje simplificar bastante, tá, a queda do Segundo Reinado, para que você tenha uma noção geral, porque o livro até ele faz algumas descrições mais longas. Ele conta os fatos, ele apresenta os fatos, ele faz as correlações, ele explica os porquês. E então o que eu vou fazer aqui? Diante das respostas de vocês, que assim, sem dúvidas, né? Eu pensei em fazer, eu vou fazer correr pelo Império, né? Mostrar as questões que estão ligadas ali à queda do Império, mas tentando fazer um balanço geral para a gente fechar essa parte de história do Brasil, tá ok? Então vamos começar. Aqui no Segundo Reinado, a queda, eu gostaria de chamar a atenção, primeiramente, para o primeiro tópico do livro que ele traz, que é a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela ganha esse nome no Brasil, né? No Paraguai, é a Guerra do Brasil.
E é muito interessante quando a gente pesquisa a chamada iconografia, ou seja, as imagens produzidas na época por cada um dos atores envolvidos, dos sujeitos envolvidos no conflito, e a gente começa a perceber que havia uma construção narrativa, ou seja, se construiu uma ideia, uma narrativa de que era necessário exterminar o outro, porque o outro significava a barbárie, o atraso. Seria então uma guerra a favor da civilização. E essa é a grande contradição, porque a guerra, e a guerra do Paraguai em específico, foi muito violenta, foi devastadora, principalmente para o povo paraguaio, mas era uma guerra da barbárie, é a barbárie em nome da civilização. Então a gente tem nessa primeira imagem aqui, ó, que eu coloquei para vocês, deixa eu achar o mouse aqui, pronto, beleza, pegou o mouse. Nessa primeira imagem a gente tem os membros aqui do Exército Brasileiro e o próprio imperador, os chefes do Exército Brasileiro e o próprio imperador representado como macacos. Então no Paraguai se fazia uma construção da imagem do Brasil como um país de negros, de gente atrasada, de primitivos. Então quando a gente pensa no darwinismo, a ideia da evolução, de que a gente teria vindo de um ancestral comum, né, aos símios, não que a gente foi macaco um dia, mas a gente compartilhou de ancestrais comuns. Então representar os brasileiros, o comando, a elite brasileira, né, o imperador e os seus comandantes em guerra como macacos, é uma afronta muito grande para os brasileiros, né? E por sua vez os brasileiros justificavam a guerra representando o líder, o presidente do Paraguai, o Solano Lopes, como um tirano, um ditador sanguinário. Olha ele aqui, ó, sobre uma pilha de cadáveres, de caveiras, né? E com uma cabeça decapitada nas mãos. Então, para o Brasil justifica a guerra para retirar do poder um tirano sanguinário, Solano Lopes. E o Paraguai, por sua vez, justifica a guerra como a necessidade de expansão de um país que nasceu para ser grande e que para isso precisava de uma saída para o mar. Então toda a guerra do Paraguai ela inicia com o Solano Lopes tentando colocar em prática aquilo que ele chamou de o sonho de um grande Paraguai, que era conquistar uma saída para o mar. E é nesse processo que ele vai invadir o Uruguai, vai passar pelo território brasileiro, vai invadir parte do território brasileiro sem uma declaração de guerra. Então é unilateral. O exército paraguaio, que era sim muito bem preparado, invade o Uruguai por meio do Brasil para conquistar uma saída para o mar. É o sonho do grande Paraguai. O Paraguai, ele era um país republicano, mas uma ditadura dessa família Lopes. O pai, depois o filho, Solano, foram seus presidentes, primeiro pai, depois filho, e eles governavam o país com mãos de ferro. O país, o Paraguai, ele tinha uma incipiente indústria, tinha ferrovia, muito antes do Brasil e muito mais desenvolvido que o Brasil, uma população quase completamente alfabetizada, mas, por exemplo, não tinha liberdade para ler o que quisesse. Então, assim, o Estado controlava as publicações e o Estado criou, então, o Estado paraguaio, ele cria esse sonho do grande Paraguai que justifica a luta, e justifica a luta dizendo que o Paraguai, ele segura sozinho a América do Sul, a tirania da América do Sul. Então o Paraguai seria o farol da liberdade, né?
em meio a um continente de tiranias. E o Solano consegue, né, mobilizar o povo paraguaio em torno da guerra. Agora, essa guerra ela é bem desigual para o Paraguai, porque vão se unir contra o Paraguai Chile, meu Deus, Argentina, Uruguai e Brasil. Então a gente tem nessa imagem aqui a chamada Tríplice Aliança. Esse também é o nome da guerra. Então no Uruguai e na Argentina chama-se Guerra da Tríplice Aliança. No Brasil, Guerra do Paraguai. No Paraguai, Guerra do Brasil. E assim, era uma guerra no Brasil um tanto impopular, principalmente porque foram recrutados negros e pobres para lutar, principalmente, no Sudeste e no Nordeste. E um recrutamento forçado. E aqui a gente tem uma charge da época do sujeito sendo acorrentado na cama, ele está na cama com a esposa e a corda sendo puxado pelos pés para ser acorrentado aqui, ó, para ser levado para a guerra. Tá? Tem histórias muito interessantes de festas que eram dadas nas cidades portuárias, festas que eram dadas dentro dos navios e regada a muita bebida, muita cachaça. E quando as pessoas, os homens acordavam da bebedeira, já estavam em alto mar, alistados a caminho da guerra. Então quando eles assinavam o nome na entrada do navio, na verdade estavam assinando um alistamento. Então são histórias muito curiosas, né, que mostram que inicialmente sim, essa guerra não foi assim benquista pelos brasileiros. E teve uma participação muito grande e muito forte de negros, e o livro traz isso. Eu não repeti a imagem, tá? Eu busquei colocar imagens novas, né, diferentes daquelas que já tem no livro, mas eu vou abrir o livro aqui e vou mostrar, porque essa imagem ela é muito importante. Essa aqui, ó. Opa, deixa eu focar na câmera. Estão vendo? Esse é um soldado brasileiro negro que lutou na guerra, que volta como herói. Vocês podem ver que ele tem medalhas no peito. E ao fundo tem uma figura, uma silhueta de uma pessoa negra num tronco sendo chicoteado. É a mãe dele. É que no livro não traz a charge, tá? Essa charge é de um cartunista muito famoso do século XIX no Brasil, o Ângelo Agostini, que, entre outras revistas, é a Revista Ilustrada, que é onde saiu essa imagem aí do combatente brasileiro, negro, voltando como herói da guerra e vendo a mãe acorrentada ao tronco, apanhando. Então, peraí, eu sou negro, ex-escravo, herói de guerra, e minha mãe continua escrava e apanhando no tronco. Então essas questões, assim, a Guerra do Paraguai vai trazer muitas questões que estão ligadas à crise, né, e à queda, efetivamente, da monarquia no Brasil. Então, assim, eu não vou entrar nos detalhes da Guerra do Paraguai, das indas e vindas. O Paraguai, sim, começou melhor no conflito, ele estava mais bem preparado, mas a força do Brasil associada à Argentina e Uruguai era muito maior. E aí, por causa dessas rivalidades que a gente mostrou aqui na imagem anterior, criadas no decorrer, né, antes e no decorrer da guerra, essa rivalidade fez com que os brasileiros caçassem os paraguaios e que os paraguaios, por sua vez, resistissem até o fim. Olha, os relatos dizem que entre 50 e 80% da população paraguaia foi dizimada no conflito. Então o Paraguai nunca mais recupera, né, dessa guerra, nunca mais volta a ser uma nação pungente. Hoje a gente sabe que o Paraguai não tem assim, uma indústria própria. O Paraguai vive de contrabando, basicamente, fronteiras abertas, né, e aí contrabando para o resto da América Latina. E também tem uma questão do narcotráfico também muito forte no Paraguai, principalmente a produção de maconha. Paraguai realmente assim, é uma nação que tem muitos problemas sociais, tem a questão do narcotráfico,
tem a questão das fronteiras e muitas dificuldades em se erguer, né, como uma nação rica e pungente como foi antes da guerra, né? Então, agora sim, a gente tem alguns desdobramentos, assim, uns outros desdobramentos muito importantes. Tanto na questão escravocrata, quanto na questão militar, quanto na questão republicana. Eu vou voltar a tocar nesses assuntos. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para este belo desenho que vocês têm na sua frente aí, né? Essa casinha que eu desenhei no Paintbrush, eu quero que vocês pensem essa casa como o Império do Brasil. O Império, a monarquia, com todas as suas estruturas, tá? Os 4 poderes, a nobreza, o poder do monarca, o revezamento entre liberais e conservadores no poder, tudo farinha do mesmo saco, porque no final são todos grandes donos de terra e donos de escravos, né? Um poder assim corrompido pela corrupção, né? Um Estado que funciona simplesmente para essas elites privilegiadas, o povo deixado à margem. E todas as transformações que estão ocorrendo no mundo de progresso material, como a própria Revolução Industrial, né, a primeira e a segunda Revolução Industrial, os avanços técnicos e científicos em todas as áreas, a crítica sobre a escravidão, né, os ideais de liberdade, os ideais republicanos e tudo isso conspirando contra o Império do Brasil, né? Então, se a gente pensar que o Império ele é uma construção, essa construção traz consigo suas bases, tá? E quais eram os 4 principais pilares que mantinham de pé o Império do Brasil? Eu coloquei aqui exército, mas seria mais pertinente colocar militares, tá? Licença, não tem edição, tá, gente? Nenhum vídeo meu tem edição, não sei editar, então tem que ser direto, e às vezes preciso de uma água. Mas vamos lá. Então eu coloquei exército aqui, tá? Porque o exército, após a Guerra do Paraguai, se torna a principal força militar do país. Não era. Era a Guarda Nacional e a Marinha. Mas quem que era a Guarda Nacional? Guarda Nacional eu já expliquei isso lá naquela aula de regência, tá? Tropas criadas pelo governo regencial, né? Porque não podia confiar no exército, que era de maioria de comandantes portugueses. Então se cria a Guarda Nacional, enfraquece-se o exército, cria a Guarda Nacional, que são milícias comandadas por coronéis, né, por latifundiários, que ganham o título de coronel. Aí vem o tal do coronelismo, né, que não acaba aqui, mas que continua na República Velha, que o coronelismo ele começa no Império, mas ele não acaba no Império, ele continua na República ainda, continua até hoje em alguns lugares, né, mas afastados dos grandes centros, mais nesse interior do Brasil. A gente ainda tem mandonismos locais, grandes senhores locais, mas então uma das forças que sustentam o Império, principalmente após a Guerra do Paraguai, é a força militar, mas é o exército. Esse exército que sai fortalecido, vitorioso, orgulhoso da Guerra do Paraguai. Tudo bem? Um outro pilar que sustenta o Império, a Igreja. Basta a gente lembrar que em 1824, né, com a Constituição imposta por Dom Pedro I, se estabelece uma ligação entre Estado e Igreja, de forma que a Igreja Católica passa a ser a religião oficial
E para você ter direitos políticos, você tem que ser católico. As outras religiões até são permitidas, mas com culto doméstico ou culto fechado dentro do lar. Daí a perseguição ao candomblé, a umbanda, que é feita no terreiro, em local aberto. Então, olha, estamos recuperando as coisas aqui. Tudo isso já foi falado. Mas a igreja ganha, então, sem número de fiéis. Assim, a igreja católica, a religião católica se torna a religião oficial. Né? E até aqueles que não são realmente católicos, mas assim, professam o catolicismo, vão dizer, não, eu sou católico. Se perguntar, não, eu sou católico. Né? Até hoje, gente que não é, sou católico, mas não sou praticante. Na verdade, às vezes a pessoa nem tem uma noção muito certa do que é o catolicismo. Às vezes fez lá o batismo, a primeira comunhão, e olhe lá. Né? Mas nessa época aqui no Império, o catolicismo é a grande força. Tá? A Igreja Católica é a grande força. E o que a Igreja Católica ganha sendo a religião oficial? Ganha muitos fiéis. E o que ela dá em troca? O apoio ao Império e ao Imperador. Tá? Lembrando que quem estava acima da Igreja no Brasil é o Imperador. Tá? Por meio do beneplácito e do padroado. Nós vamos voltar nisso aqui também. Bom, quem são as outras bases, né, sobre a qual se sustenta o Império? A elite dona de terras e a própria escravidão. Aqui eu fiz diferente, olha, eu coloquei elite cafeicultora e elite escravocrata. Vocês vão entender por quê. Mas então, se a gente for pensar nessas duas bases aqui, a gente pode pensar numa base como elite, de uma forma geral, e escravidão como a outra base, como a última e importantíssima base do Império. Que o Império se constrói sobre a escravidão como um grande pilar. Esse pilar da escravidão agrega um outro pilar que é o da elite, que é a dona de escravos. Mas ao longo do Império, uma parte dessa elite passa a não ser mais dona de escravos, que é a elite cafeicultora. E é por isso que eu separei aí, tá? Porque esses pilares, eles mudam ao longo, eles são remodelados ao longo do Império, tá? Esses pilares não são fixos o tempo todo. Por isso, no lugar de exército, eu poderia colocar militares. No lugar de elite cafeicultor e escravocrata, eu poderia colocar elite e escravidão. E vocês vão me entender perfeitamente, porque nós vamos agora ver como cada um desses pilares caiu. E quando cai todos os pilares, o que acontece com o prédio? Vai ficar de pé? Não. É a queda do Império. Estão entendendo? Então vamos lá às 4 questões, né? As 4 grandes questões ligadas aos 4 grandes pilares. A questão militar, ligada ao exército. A questão religiosa, ligada à igreja. A questão republicana, ligada à elite cafeicultora. E a questão escravocrata, ligada à elite escravocrata. Tudo bem? Então vamos às questões. O que foi a chamada questão militar? Resumidamente, o exército deixou de apoiar o imperador e passou a apoiar a república. Ponto. Isso é a questão militar. Agora, por quê? Né? Porque o exército, ao longo da Guerra do Paraguai, vai ter contato com 2 países que são republicanos, Uruguai e Argentina. Vai se difundir no meio do exército um ideal chamado positivista, que prega ordem e progresso. Não pode ter ordem e progresso onde há corrupção e escravidão. Então, além de republicano, o exército passa também a ser abolicionista. E se o exército passa a ser republicano e abolicionista, como pode o exército defender o império? Está aí a chamada questão militar. A prisão do Sena Madureira e do outro militar, o coronel Rubem Vaz, não é Rubem Vaz não, é o coronel, nossa, fugiu o nome do coronel, deixa eu olhar aqui, gente, perdão. Como é que foge o nome do coronel assim?
até sei onde que está o nome do danado aqui. Cunha Matos, meu Deus. Rubem Vaz, vou falar para vocês quem foi. Rubem Vaz é o militar que foi morto em 1961 num atentado contra o Jânio Quadros, era um major da aeronáutica, tá? Era o Rubem Vaz. Esse é o coronel Cunha Matos. Então a prisão do Sena Madureira e do Cunha Matos, na verdade, é o estopim para algo que é muito maior, que está ligado a essa jovem oficialidade que volta a herói da guerra, que quer participar da questão política, mas que é republicana e abolicionista, na sua maioria. E aí, onde é que está a discussão sendo feita dentro do Exército? Num lugar chamado Clube Militar, tá? Sediado no Rio de Janeiro. E vocês vão se lembrar disso o ano que vem, porque eu vou falar muito desse Clube Militar ao longo da história republicana do Brasil, tá? Porque qualquer coisa que se quisesse fazer no Brasil até 64, tinha que se passar pelo Clube Militar antes, tá? Então vocês verem a força que o Exército tem a partir da Guerra do Paraguai, tá? Então essa é a questão militar. O afastamento, o Exército deixa de apoiar o Império. O que foi a chamada questão republicana? Em alguns livros nem aparece a questão republicana, e agora eu estou vendo que eu ainda escrevi ela com Q minúsculo. Foi sem querer, mas ficou até bom, porque em alguns livros não trazem a questão republicana, trazem o republicanismo, mas eu considero também que é uma questão, e outros autores também consideram que é uma questão. Por quê? Porque a gente tem aqui uma elite cafeicultora, como eu mostrei para vocês, que cresce na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, e que cresce no interior de São Paulo, sul de Minas, e que não usa mão de obra escrava. Essa elite jovem, essa nova elite, né, ela busca espaço político com aquelas velhas famílias que, apesar de decadentes do ponto de vista econômico, são ainda influentes do ponto de vista político. E o ponto de mudança mesmo é o ano de 1873, quando essa elite paulista resolve romper com a monarquia e criar o Partido Republicano Paulista. E aí essa elite, que é a mais rica do país, mas que não é a mais importante do ponto de vista político, porque do ponto de vista político a elite escravocrata, apesar de falida, ela ainda é aquela herança que veio lá da colônia, que fundou o império. Essa jovem elite que nasce no interior de São Paulo, plantando café com mão de obra imigrante, que é rica, ela quer seu espaço político. E para ela não interessa o império, porque o império defendia a escravidão, o latifúndio e a unidade do país. O país está unido, não tem perigo de se separar, então a elite não precisa do império. Essa elite não usa escravo, usa mão de obra livre, então não precisa do império. Essa elite não tem medo de perder o latifúndio, Lei de Terras de 1850, ela registrou a terra no seu nome. Então, se não precisa do império para proteger o latifúndio, nem a escravidão e nem a unidade do país, para que essa elite republicana do oeste paulista, essa elite cafeicultora, para que ela precisa da monarquia? Nada. E é por isso que ela vai engrossar a fileira das ideias republicanas que já existiam e vão dar corpo a essas ideias republicanas, porque agora a gente tem a elite mais rica defendendo república no país. Beleza? Então essa é a chamada questão republicana, quando a elite cafeicultora do oeste paulista mais rica abandona o império e adota as ideias republicanas, e junto com elas, as abolicionistas. Questão religiosa. Questão religiosa é quando a igreja deixa de apoiar a monarquia no Brasil. Estão vendo? Né? É fácil. Então o que foi a questão religiosa? A igreja deixa de apoiar o imperador no Brasil. Agora vamos lá, por quê? É o seguinte, como eu disse para vocês, na Constituição de 1824, o imperador ele tinha o direito de se intrometer na religião, por meio
do beneplácito. E quem pagava o salário dos padres, bispos, membros da igreja no Brasil era o imperador. Então os membros da igreja eram como funcionários públicos. E o imperador podia, inclusive, escolher os membros da igreja, assim, principalmente de alto escalão, que era o chamado padroado. Só que o imperador, ele não ficava se metendo nas questões religiosas, do tipo, isso não é pecado no Brasil, ou tipo, muda aí os 10 mandamentos. Não, nada disso. Então, assim, a relação com a religião sempre foi bastante harmoniosa, tá? A religião sempre foi um pilar importante, principalmente numa população como a do Brasil, que era analfabeta, inculta, iletrada, e que tinha na religião o código moral e o aparato sobre a verdade do mundo. Então, assim, na igreja, dominicalmente, né, aos domingos, o padre reforçava a questão da ordem, da disciplina, do respeito e do amor ao império, as questões morais, as questões éticas. Então, tudo isso era objeto da igreja, da educação dominicana, né? Ou dominicana não, dominical, aos domingos na igreja, né? Que dominicana é da ordem dominicana, dos padres dominicanos. Então, por que aconteceu um atrito entre a igreja e o imperador no Brasil? Porque no Brasil, especificamente, a gente tem um local onde se reunia a elite, inclusive muitos membros da igreja, que era a maçonaria. A maçonaria ela é fundamental, inclusive, para entender, o papel da maçonaria é fundamental para entender o nascimento do Brasil independente de Portugal. Foi dentro da maçonaria que José Bonifácio vai articular com a elite brasileira a aproximação entre Dom Pedro e essa elite brasileira. A gente falou disso, está gravado aí em vídeos anteriores. Então, a maçonaria no Brasil, ela tinha um aspecto de agremiação política, onde se fazia também negócios, uma questão social muito importante para a elite, tá? Ser membro de uma sociedade maçônica para um homem da elite era uma questão de honra, tá? De status, né? Mas na Europa, a maçonaria passa a ser perseguida, porque na Europa a maçonaria é a porta de difusão, é uma das portas de difusão das ideias liberais. E acontece que na Europa, em boa parte da Europa, a gente tinha monarquias absolutistas, ou seja, reis que mandavam e desmandavam, né? Uma nobreza parasitária, um clero extremamente corrupto também, e a maçonaria na Europa defendia os ideais liberais, liberdade, igualdade, fraternidade, fim do absolutismo, igualdade entre os homens, ou seja, fim dos privilégios da nobreza. E aí a igreja vai contra a maçonaria. E aí a igreja, quando eu digo a igreja, eu digo o Papa, ele cria uma bula papal, uma regra dizendo o seguinte: ou católico ou maçom, os dois não pode. Porque se for católico não pode ser maçom, e se for maçom não pode ser católico. E o católico que continuar na maçonaria vai ser expulso da igreja. E ser excomungado significa, meu amigo, estar separado da possibilidade da salvação. É uma coisa muito séria. Então, nesse sentido, vem para o Brasil essa pregação, e aí o bispo de Olinda coloca em prática e começa a falar da maçonaria, perseguir a maçonaria. Um bispo jovem. Qual é o problema? Não é só a elite brasileira toda que é maçom. Não é só a cúpula da igreja que também passava pela maçonaria. O próprio imperador era grão-mestre da maçonaria. E é por isso que manda prender o padre,
condenar ele a trabalhos forçados, e é isso que vai gerar essa crise com a igreja. Depois o padre vai ser libertado, o imperador pede desculpa, mas o mal-estar está criado e a questão religiosa está dada, o afastamento da igreja em relação ao império. Beleza? Então a gente já... Opa, perdão. Meu Deus, vamos voltar. A gente derrubou o pilar do exército, questão militar. Derrubamos o pilar da elite cafeicultora, que não apoia mais porque virou republicana, e agora derrubou o pilar da igreja. Qual o pilar que sobrou sustentando todo o império? A escravidão. E quem é que apoiava a escravidão? Os donos de escravos, a elite escravocrata, a velha elite que vem desde o período da colônia, que vem construindo o império, né? E que são os políticos tradicionais, são os deputados, a maioria dos deputados e senadores, principalmente senadores, são juízes, são ministros, estão aconselhando o imperador. E aí, existe também, a gente já comentou, a gente fez uma aula disso, né, tratando da questão do negro no Brasil, né, da sua origem na África, sendo trazido para cá como escravo, as suas contribuições, as suas diferenças. Bom, a gente tratou de... Bom, mas vamos agora falar do fim da escravidão. A gente já sabe da pressão interna e a gente sabe da pressão externa. Nessa aula a gente tratou disso. E aí, aos poucos, o parlamento, os deputados e senadores vão criando leis que vão afrouxando a escravidão. Primeiro, em 1871, a lei do ventre livre, que na verdade não liberta ninguém, porque em 71 cria-se a lei dizendo que todo que nascer de mãe escrava a partir daquela data vai ser livre. 71. Mas vai ser livre depois que completar 21 anos. Então, 71 mais 21 dá 92. A escravidão acaba em 89. A lei do ventre livre não libertou ninguém. Basta fazer a conta. Depois vem 1885, a lei dos sexagenários, que na verdade não é 60 anos liberta os escravos. É quem tiver mais de 65. Uma outra questão aqui. Se você tem um escravo, você tem vários escravos, vamos pensar assim, você é um dono de escravos. Você vai dar a certidão de nascimento do seu escravo para ele? Não, você retém com você. E aí, se o escravo já tem 65 anos, e aí veio a lei dos sexagenários, em 1885, e vai libertar seus escravos que têm 65 anos ou mais. Mas vamos pensar que esse escravo ainda ele é forte para o trabalho. Sabe o que você faz? Você altera o documento ou simplesmente diz, olha, esse aqui não tem ainda 65. Agora, por outro lado, se você tiver um de 40 que está inválido, aí você fala, não, esse aqui já tem 65 e põe ele na rua. Foi uma forma que os senhores de escravos encontraram de se livrar dos escravos indesejados, da influência do preto velho, da influência do pai João, né, o preto velho, o ancião que traz a experiência, que congrega a comunidade de escravos. Então, a lei dos sexagenários, na verdade, foi uma lei para se livrar daquele escravo que não servia mais como mão de obra. E aí, por fim, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, e ela vai ser considerada durante muito tempo pelo próprio movimento negro no Brasil como a rainha, como a heroína, né, da abolição. Durante muitos anos, 13 de maio foi a data comemorada por movimentos negros no Brasil, comemorando a libertação dos escravos, 13 de maio de 1889. Eu morei em Uberaba durante muitos anos, eu nasci em Uberaba e morei numa rua chamada 13 de maio. E a rua 13 de maio em Uberaba é um morro muito íngreme que termina numa praça. E no centro dessa praça tinha um busto da princesa Isabel. E a comunidade negra
congados, ternos, movimento negro em Uberaba, subia a 13 de maio, em festa no 13 de maio, subia a rua 13 de maio, no dia 13 de maio, e se reunia em torno do busto da Princesa Isabel. E sabe o que eu pude presenciar ao longo dos anos? A mudança disso. Até que chegou um momento em que o movimento negro já não celebrava mais o 13 de maio, ninguém subia a rua no dia 13 de maio e o busto da Princesa Isabel foi arrancado. Por quê? Porque agora a gente tem, né, como movimento, como um dia da consciência negra, não o 13 de maio como se fosse uma data concedida por uma princesa branca aos escravos negros. E a gente sabe que a história não é essa. A história é uma história de luta, de muita luta, de luta tanto dos negros quanto daqueles abolicionistas, uma luta no parlamento, mas também uma luta nas ruas, uma luta nos quilombos, uma resistência que vem de séculos contra a escravidão, dentro e fora do país. E é isso que faz com que em 13 de maio de 1889 acabe a escravidão, tá? 88, 13 de maio de 1888, tá? 88. E aí o que acontece, gente? Hoje a gente tem o 20 de novembro, que é a data da morte de Zumbi dos Palmares, liderança negra quilombola extremamente importante no período colonial, um quilombo enorme no Nordeste, tá? Uma grande liderança negra, de nobreza africana no Brasil, e que conduziu um quilombo e uma luta enorme e que libertou muitos outros negros. Então, o movimento negro no Brasil hoje celebra o 20 de novembro, foi agora. E a gente não pode deixar de lembrar da morte daquele homem de 40 anos no Carrefour, né, no Rio Grande do Sul, que é mais um exemplo de violência contra, né, os pretos no Brasil, porque simplesmente são pretos. E aí a gente vai tentar, eu acho que assim, essa história que a gente está contando aqui ajuda um pouco a gente a entender por que ainda hoje há racismo e preconceito no Brasil, né? Apesar de sermos um povo de mestiços, né, de misturas. Eu tenho um avô negro e uma avó branca, e os dois se casaram e tiveram meu pai, e essa mistura, e apesar de tudo isso, a gente ainda tem muito preconceito, muita discriminação. E como é que isso foi construído? Foi construído ao longo dos séculos de colonização e o século do Império, tá? E não foi a caneta da Princesa Isabel, a pena da Princesa Isabel, uma pena de ouro com a qual ela assina a Lei Áurea, né? A Lei de Ouro, e liberta os escravos. Não é isso, porque não houve reparação. Porque esses ex-escravos agora são lançados sem nenhuma perspectiva, nenhum tipo de compensação. E os políticos sim discutiam indenização para aqueles que eram donos de escravos. Essa indenização não veio. E é por isso que o último pilar que apoiava o imperador, que eram os donos de escravos, ao perder os seus escravos, também vão deixar de apoiar o império. E aí é que vem a ruína e o imperador não mais se sustenta no trono. A ideia era esperar ele morrer e a princesinha Isabel não viraria rainha. Aí se decretaria a república. Mas aí, no dia 9 de novembro, vem um baile muito grande realizado pela monarquia, o baile da Ilha Fiscal. E aí nesse baile, que foi feito pela monarquia, percebendo o seu desgaste para tentar elevar os ânimos e mostrar que a monarquia ainda tinha força, esse baile é o que a gente chama de tiro que sai pela culatra, é o tiro que sai por trás da arma, é o tiro que pega no próprio pé,
é atacar contra si mesmo, é tentar fazer uma coisa boa e no final dá tudo errado. Porque depois desse baile, é por causa desse baile que as lideranças republicanas no Brasil, tanto militares quanto civis, vão se unir para dar o golpe em 15 de novembro e implantar a República no Brasil. Mas essa história fica para o ano que vem, tá certo? Vai ser o nosso primeiro assunto do ano que vem. Espero que tenham gostado. A gente uma aula ficou mais densa nesse final, mas espero que as coisas tenham sido amarradas para vocês. Qualquer dúvida, volta no vídeo ou deixa nos comentários, tá? Pergunta nos comentários, eu sempre respondo. E por favor, né, façam seus comentários aí, estão gostando, precisam de alguma coisa, tudo bem? Espero então que estejam todos bem. Meus votos de saúde para vocês e para você aí desse lado aí e para sua família toda, e vai passar. Vamos estar junto logo, tá? Muito obrigado.